Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao Vem Segue-me. Vamos estudar essa semana Mórmon, capítulos de 7 a 9, e o tema é Eu vos falo como se estivesseis presentes. Estudaremos os seguintes tópicos: Crede em Jesus Cristo e apegai-vos ao seu evangelho. O livro de Mórmon é de grande valor. Posso guardar os mandamentos mesmo quando os outros não o fazem. O livro de Mórmon foi escrito para os nossos dias. Jesus Cristo é um Deus de milagres. Então, esses são os tópicos que nós vamos estudar. Eu convido você a ficar aqui comigo até o final e assistir essa aula completa. Bom, a introdução diz o seguinte: Moroni sabia o que era estar sozinho em um mundo de iniquidade. Então, nós estudamos nas aulas anteriores sobre esse mundo de iniquidade que os nefitas estavam vivendo. Então, ele sabia muito bem o que era estar sozinho nesse mundo de iniquidade, especialmente depois que seu pai morreu. Quem era o pai dele? Mormon. E depois que o pai dele, Mormon, morreu em batalha e os nefitas foram destruídos. E eu fiquei sozinho, ele escreveu. Não tenho amigos, nem tenho para onde ir. Parecia não haver esperança, mas Moroni a encontrou em Jesus Cristo e em seu testemunho de que os eternos desígnios do Senhor irão avante. Ou seja, nós nunca estaremos sozinhos se nós tivermos fé em Jesus Cristo, porque Ele está sempre ao nosso lado. E Moroni sabia que uma parte fundamental desses propósitos eternos seria o livro de Mórmon, o registro que ele agora estava terminando diligentemente, o registro que um dia levaria muitas pessoas ao conhecimento sobre Cristo. A fé que Moroni tinha nessas promessas tornou possível a declaração que fez aos futuros leitores desse livro: Eis que eu vos falo como se estivesseis presentes e sei que tereis minhas palavras. Agora, temos as palavras que ele escreveu e o trabalho do Senhor está seguindo avante, em parte porque Mormon e Moroni permaneceram fiéis à sua missão, mesmo quando estavam sozinhos. Então, eles sabiam que o trabalho que eles estavam realizando de guardar aqueles registros não seria em vão e que um dia chegaria a cada um de nós, assim como chegou, e por isso hoje nós temos o livro de Mórmon. Tópico um: Crede em Jesus Cristo e apegai-vos ao seu evangelho. A palavra mais importante dessa escritura aqui em Mórmon 7, no capítulo 8, é apegai-vos, que diz assim: Portanto, arrependei-vos e sede batizados em nome de Jesus, e apegai-vos ao evangelho de Cristo, que vos será apresentado não somente neste registro, mas também no registro de que chegará aos gentios. Qual é esse registro que ele está profetizando que chegará aos gentios? O livro de Mórmon. Vindo dos judeus, registro esse que virá dos gentios para vós. Então, essa escritura aqui é justamente sobre o livro de Mórmon que foi profetizado que chegaria a cada um de nós. E o conselho que ele dá aqui é para nós nos arrependermos, como já foi falado aqui em aulas anteriores, sermos batizados e principalmente apegar ao evangelho. O que significa apegar ao evangelho? Quando você se apega igual um bebê, uma criança ali, igual o Samuel, meu neto, que é apegado ali na minha filha Júlia, ele com quase 2 anos de idade ali, quando ele gruda na perna dela ali, ele está apegado à mãe e ele não quer largar, né? Então você, quando você é apegado, você tem esse desejo de estar próximo e junto o tempo todo, assim como uma criança quer estar próxima da sua mãe, é dessa maneira que nós queremos estar, precisamos estar apegados ao Evangelho de Jesus Cristo. Próximo tópico: o livro de Mórmon é de grande valor. Então, aqui, como eu já falei na aula anterior, nós temos o livro de Mórmon impresso. Se você ainda não tem o livro de Mórmon, você pode clicar aqui no abaixo nos comentários, vai ter um link para você poder solicitar um exemplar do livro de Mórmon e os missionários da Igreja de Jesus Cristo vão entregar pessoalmente esse livro para você. Se você quiser também, tem a biblioteca digital que você pode baixar o livro direto no seu smartphone. O presidente Russell M. Nelson, que é o atual profeta da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, ele perguntou:
Se lhes oferecessem diamantes, rubis ou o livro de Mórmon, o que vocês escolheriam? Falando honestamente, o que tem mais valor para vocês? Ou seja, o que tem mais valor? Imagina um caminhão cheio de ouro ou então diamantes, seja qual for o valor que você for, que oferecerem para você, o que é mais importante para você, né? O que vocês escolheriam? Essas pedras preciosas ou o livro de Mórmon? Então, o livro de Mórmon nós sabemos que tem muito valor até pelos sacrifícios que foram realizados para que ele pudesse chegar até nós. E esses ensinamentos que são valiosos que nós temos e que sabemos que foi escrito para os dias que nós estamos vivendo agora. Mormon 7,9 diz: Pois eis que este é escrito com o propósito de que acrediteis naquele, e se acreditardes naquele, acreditareis também neste. Então, assim, a Bíblia e o livro de Mormon. Se você acredita na Bíblia, você vai acreditar no livro de Mormon. E se você acreditar no livro de Mórmon, você vai acreditar na Bíblia. Por quê? Porque um veio para testificar do outro. O livro de Mórmon veio para testificar da veracidade da Bíblia. E se acreditardes nesse, sabereis o que se passou com vossos pais e também as maravilhosas obras que entre eles foram realizadas pelo poder de Deus. Tudo registrado nas Escrituras. E primeiro Nef 13 nos ajuda a entender sobre o livro de Mórmon. Eu gosto de colocar as escrituras aqui para que a gente possa beber a água da fonte juntos. E aconteceu que vi o remanescente da semente de meus irmãos e também o livro do Cordeiro de Deus, que procedera da boca do judeu e que veio dos gentios para o remanescente da semente de meus irmãos. E depois de haver chegado a eles, vi outros livros surgirem pelo poder do Cordeiro, trazido a eles pelos gentios. Ou seja, está muito claro aqui que ele está falando da Bíblia e do livro de Mórmon. Esses dois livros, esses registros que estão aqui nessa escritura para convencer os gentios e os remanescentes da semente de meus irmãos e também os judeus que estavam dispersos por toda a face da terra, de que os registros dos profetas e dos 12 apóstolos do Cordeiro são verdadeiros. Então, como eu disse, um veio para testificar do outro. E falou-me o anjo dizendo: Esses últimos registros que viste entre os gentios confirmarão a verdade dos primeiros. Olha só, como eu disse. O livro de Mórmon que ele fala nessa escritura, os últimos registros, que são esses, né, que está aqui entre os gentios, que somos nós, confirmarão a verdade dos primeiros, que é a Bíblia, que são dos 12 apóstolos do Cordeiro, e divulgarão as coisas claras e preciosas que deles foram suprimidas, e mostrarão a todas as tribos, línguas e povos que o Cordeiro de Deus é o Filho do Pai Eterno e o Salvador do mundo, e que todos os homens devem vir a ele, pois do contrário não poderão ser salvos. Então, o livro de Mórmon, ele é outro testamento de Jesus Cristo, ele veio aqui para testificar sobre o Salvador Jesus Cristo, e ele aproxima cada um de nós a Deus. Próximo tópico: posso guardar os mandamentos mesmo quando outros não o fazem. Então, se você vive num meio onde algumas pessoas não estão guardando os mandamentos, você pode guardar os mandamentos, isso não é desculpa. Lógico que nós devemos andar sempre, procurar andar sempre no melhor ambiente possível, com pessoas parecidas com nós, pessoas que tenham o mesmo objetivo, o mesmo desejo de guardar os mandamentos. Se você anda em boa companhia, a chance de você fazer as escolhas certas é muito melhor. Mas se mesmo assim outras pessoas não guardarem os mandamentos, não é motivo para você não guardar os mandamentos. Mormon 8 diz o seguinte, no versículo 1: Eis que eu, Moroni, termino o registro de meu pai. Quem que era o pai dele? O pai dele era Mormon. Então, Mormon tinha um filho dele, chamava Moroni. Eis que tenho poucas coisas para escrever, coisas que me foram ordenadas por meu pai. E então aconteceu que depois da grande e terrível batalha em Cumora, eis que os nefitas que haviam escapado para o país do sul foram perseguidos pelos lamanitas até serem todos destruídos. Então aqui a gente aprendeu qual foi o fim dos nefitas, né? Todos eles foram mortos aí, perseguidos pelos lamanitas que destruíram todos os nefitas que estavam vivendo aí em iniquidade, conforme na aula anterior que a gente estudou.
E meu pai também foi morto por eles, e eu fiquei sozinho para escrever a triste história da destruição de meu povo. Então, ou seja, o pai dele também foi morto e ele viu todo o seu povo nefita aí ser destruído. Mas eis que eles se foram e eu cumpro a ordem de meu pai. E eles irão, se irão matar-me, não sei. Então ele estava com medo aí de morrer, né? Não sabia se de repente poderiam matar ele também, assim como matou todo um povo, né? E também o seu pai Mormon foi perseguido e morto também. Portanto, escreverei e ocultarei os registros na terra, para onde eu vá, não importa. Então, ele tinha uma missão, que era ocultar esses registros, como a gente vê na imagem aqui do lado direito. Moroni tinha a responsabilidade, né, de ocultar esses registros que foram feitos, essas placas que nós estamos vendo aí, placas onde contém todos os registros dos profetas, desde Leí, que saíram lá de Jerusalém junto com a sua família, 600 anos aí, aproximadamente antes de Cristo. Todos os registros foram realizados, foram feitos, e Moroni teve essa responsabilidade de guardar esses registros, enterrar esses registros para que eles pudessem um dia ser revelado para cada um de nós. Como foi revelado? Isso nós já aprendemos em aulas anteriores e tem aqui muitas aulas a respeito que você pode aprender, né, sobre Joseph Smith, que teve essa responsabilidade aí de poder apresentar para nós, né, depois que um anjo apareceu para ele, que é o próprio Anjo Moroni, esse que enterrou aí essas placas, apareceu para Joseph Smith e mostrou aonde ele havia guardado essas placas, e Joseph Smith teve acesso a essas placas depois de um treinamento que ele passou por um período de 4 anos, junto com um anjo que veio ministrar ele. Ou seja, aí já é outra aula. Se eu for falar aqui, nós vamos ficar aqui até amanhã falando só desse fato, né? Eu convido você a pesquisar aqui e assistir essas aulas sobre Joseph Smith, que trouxe para nós o livro de Mormon. Mormon 8, versículo 5: Eis que meu pai fez este registro e nele escreveu o seu objetivo. Eis que eu também escreveria se houvesse lugar nas placas, mas não há, nem tenho minério algum, porque estou só. Meu pai foi morto em combate, bem como todos os meus parentes, e eu não tenho amigos nem para onde ir. E até quando o Senhor permitirá que eu viva, não sei. Eis que se passaram 400 anos desde a vinda do nosso Senhor e Salvador. Então, essa era a situação que se encontrava aqui Moroni, praticamente solitário. E eis que os Lamanitas perseguiram o meu povo e os Nefitas, de cidade em cidade e de lugar em lugar, até não restar mais um sequer, ou seja, todos os Nefitas foram destruídos. E grande foi sua queda, sim, grande e assombrosa foi a destruição de meu povo, os Nefitas. E eis que foi a mão do Senhor que fez isso. Eis que também os lamanitas se acham em guerra, uns contra os outros, e toda a face desta terra apresenta uma cena contínua de assassinatos e derramamento de sangue, e ninguém sabe quando será o fim da guerra. Nossa, parece que nós estamos falando dos dias atuais, né? Hoje nós vimos Israel atacando aí o Irã e provavelmente o início aí de uma terceira guerra mundial. Nós estamos aí vivendo derramamento de sangue, assassinatos, guerras nos dias atuais nós estamos vivendo, assim como esses povos aí que estão registrados no livro de Mórmon estavam vivendo também. E agora eis que nada mais digo a respeito deles, porque ninguém mais há, salvo os lamanitas e ladrões em toda a face da terra. Ou seja, em toda a face da terra aí não havia mais nefitas, somente os lamanitas e os ladrões. E ninguém há que conheça o verdadeiro Deus, a não ser os discípulos de Jesus, que permaneceram na terra até que a iniquidade do povo se tornou tão grande que o Senhor já não lhes permitiu permanecer com o povo. E se eles estão ainda sobre a face da terra, ninguém sabe. Olha só, o Senhor aí sempre protegendo os discípulos, né, de Jesus, aqueles que guardam os seus mandamentos, e o Senhor, para proteger, muitas vezes ele leva junto consigo para que as pessoas não compartilhem aí desse mal, dessa iniquidade, de estar entre pessoas aí que não estão fazendo a vontade de Deus.
e nós aprendemos que não havia mais, né, as pessoas guardando aí os mandamentos, os nefitas vivendo em iniquidade, e a terra toda aí estava nesse caos. E aqui a Escritura fala que a gente não sabe exatamente o que o Senhor fez aí com seus discípulos, mas que ele sempre protege aí aqueles que estão guardando os mandamentos. O livro de Mórmon foi escrito para nossos dias. Como eu já disse antes, né, a Escritura confirma: Eis que o Senhor me revelou coisas grandes e maravilhosas relativas ao que em breve acontecerá no dia em que essas coisas foram reveladas entre vós. Então, eles foram, como eu disse, né, esse livro foi guardado, preservado, enterrado para ser revelado nos dias atuais. Então, aí aproximadamente 1820 esse livro aí, ele começou o trabalho de revelação quando o Joseph Smith aí teve essa visão e se encontrou aí com Deus, o Pai e seu Filho Jesus Cristo, recebeu uma revelação de que deveria restaurar a igreja de Jesus Cristo. Depois disso tudo, se você ler o livro de Mórmon, você vai entender como funcionou, como as coisas aconteceram, né? Esse Moroni que enterrou essas placas, ele apareceu com uma forma de anjo para Joseph Smith, e aí preparou ele por um período de 4 anos para que ele pudesse obter essas placas e nós pudéssemos ter conosco o livro de Mórmon, que é esse outro testamento de Jesus Cristo, que foi registrado por profetas que viveram aqui nas Américas. Então, faz todo o sentido, né? Se você ler o livro de Mórmon, ler a Bíblia, as coisas vão se encaixar. Eu sou muito grato por ter o livro de Mórmon, por ler, por ter um testemunho dele e saber que um dia ele foi preservado para que a gente pudesse ler. Eis que eu vos falo como se estivesses presentes, e contudo não estáis, mas eis que Jesus Cristo vos mostrou a mim e conheço as vossas obras. Então, Jesus Cristo, ele é aquele que sabe, né, todas as coisas, assim como Deus, e realizou todas as obras, e o livro de Mórmon não é diferente. Jesus Cristo é um Deus de milagre. Então, nós sabemos que muitos milagres acontecem por meio de Jesus Cristo. E a Escritura diz: Porque não lemos que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e que nele não há variação nem sombra de mudança? E se imaginasses um Deus que varia e no qual há sombra de mudança, então imaginastes um Deus que não é um Deus de milagres. Mas eis que vos mostrarei um Deus de milagres. Sim, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E é o mesmo Deus que criou os céus e a terra e todas as coisas que neles há. Então, muitas vezes, pessoas não têm fé, não acreditam mais em Deus, porque vem guerras, vem derramamento de sangue, vem assassinatos de pessoas inocentes, e as pessoas questionam, mas se existe um Deus, por que que ele permite que essas coisas aconteçam? Então, nós aprendemos aqui em aulas anteriores sobre a iniquidade de um povo. Quando o povo é iníquo, né, Deus ele se afasta, o espírito se afasta. Então, ou seja, ele permite que algumas coisas aconteçam, mas ele não deixa de ser um Deus de milagres. É isso que a Escritura está falando aqui, que ele sempre será um Deus de milagre, assim como ele foi um Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? O Deus que criou os céus e a terra. Criação essa tão complexa que, se não fosse um Deus, não existiria. E então virá o julgamento dos santos sobre eles. E então chegará a hora em que aquele que é imundo ainda será imundo, e aquele que é justo ainda será justo, e aquele que é feliz ainda será feliz, e aquele que é infeliz ainda será infeliz. E agora vos pergunto a todos vós que imaginastes um Deus que não pode fazer milagres. Todas essas coisas sobre as quais falei já se passaram? Já chegou o fim? Eis que vos digo, não. E Deus não deixou de ser um Deus de milagre. Então, ou seja, a gente vê muita tragédia, muita iniquidade, muito derramamento de sangue, guerra, mas isso tudo não é um fim. Deus ainda, ele é um Deus de milagre e sabe todas as coisas. Deus, ele conhece o fim desde o princípio. Então, se você acha que a gente está no fim, você está enganado. Então, nós temos apenas um- num- num- numa peça de um teatro ali, apenas numa cena nós estamos vivendo. Deus conhece tudo, né? Às vezes a gente olha para a nossa vida aqui na Terra como um todo, mas na verdade não é. É só
uma peça ali, uma cena de um teatro que depois vai ter as próximas cenas, né? E Deus já conhece a peça completa, né? Como eu falei, Deus conhece o fim desde o começo. Mormon 9,16. Eis que não são maravilhosos aos nossos olhos as coisas que Deus fez? Sim. E quem pode compreender as maravilhosas obras de Deus? Então, ou seja, Deus já fez tantas coisas maravilhosas, né? Será que a gente não consegue enxergar isso? Quem dirá que não foi um milagre que, pela sua palavra, o céu e a terra existam? Então, como a gente pode ter dúvida, né? A gente vendo essas guerras e todas essas calamidades que acontecem na terra, duvidar de que existe um Deus. É só você olhar para o céu, olha para o mar, olha para a cachoeira, olha para os animais, né? Olha para as plantas, para as frutas, olha para tudo que existe ao nosso redor, que você vai ter certeza que existe um Deus. E que pelo poder de sua palavra o homem tenha sido criado do pó da terra, e que pelo poder de sua palavra milagres tenham sido realizados, a nossa própria existência já é a prova de que Deus vive. E quem dirá que Jesus Cristo não fez muitos milagres extraordinários? E muitos milagres extraordinários foram feitos pelas mãos dos apóstolos. E se foram feitos naquele tempo, por que deixou Deus de ser um Deus de milagres, sendo contudo um ser imutável? Eis que vos digo que ele não muda. Se mudasse, deixaria de ser Deus. E não deixa de ser Deus e é um Deus de milagres. Ou seja, Deus, ele é um Deus de milagres. Se ele fez milagres no passado, assim como Jesus Cristo, pode ter certeza que ele faz milagre nos dias atuais. E se ele não está fazendo é porque ele não quer, não é a vontade dele. Mas ele nunca vai deixar de ser um Deus de milagre. E se você tem fé e acredita que você pode ser curado ou que você pode ser perdoado, você pode acreditar e ter fé que Deus é um Deus de milagre e sua vida pode ser abençoada por isso. Basta nós termos fé em Deus de que Deus é um Deus de milagre e ele realiza os seus milagres nos dias atuais. E o motivo pelo qual cessa de fazer milagres entre os filhos dos homens é que eles degeneram na incredulidade, abandonam o caminho reto e desconhecem o Deus em quem deveriam confiar. Como eu disse aqui, Deus ele é um Deus de milagre, ele faz aquilo que ele desejar, mas se os filhos aqui na terra começam a abandonar o seu caminho reto, começam a se desviar do evangelho, começam a cometer iniquidade, ele já não tem mais a obrigação de fazer milagre e abençoar a vida da pessoa que se afastou completamente dele. Como eu disse na aula anterior, Doutrina e Convênios 82:10. Eu, Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não fazeis, não tendes promessa alguma. Ou seja, Deus vai fazer a parte dele se você fizer a sua. Agora, se você não está fazendo a sua parte, se o mundo está vivendo cada vez mais iniquidade, Deus não tem obrigação nenhuma de fazer a parte dele. Eis que vos digo que todo aquele que crer em Cristo, sem de nada duvidar, tudo o que pedir ao Pai em nome de Cristo, ser-lhe-á concedido. E esta promessa estende-se a todos até os confins da terra. Olha só essa escritura, que maravilha. Todo aquele que crer em Cristo, sem de nada duvidar, tudo o que pedir ao Pai, em nome de Cristo, ser-lhe-á concedido. Olha que beleza. Então, você deve estar passando por algum desafio na sua vida. Seja uma doença, seja um filho que está na UTI, seja um desemprego, seja qual for o desafio que você tem. Se você crê sem nada duvidar, tudo que você pedir ao Pai, em nome de Cristo, você vai receber. E esta promessa estende-se a todos até os confins da terra. Está escrito aqui a escritura, meus amigos e meus irmãos. Não vamos duvidar. Basta você crer, ter fé, acreditar que você vai receber a resposta. Deus vai dar a resposta. Muitas vezes nós não recebemos o que queremos porque não é a vontade de Deus. Mas se aquilo que a gente quer for justo, e se nós pedirmos sem nada duvidar, e se for da vontade de Deus, ele vai conceder. Ele vai conceder. Muitas vezes nós queremos a cura para uma doença, mas se for a vontade de Deus, que a pessoa seja curada, pode ter certeza, se você tiver fé em Jesus Cristo,
a pessoa vai ser curada. Se for da vontade de Deus. A gente precisa respeitar isso, porque muitas vezes não é a vontade de Deus. E é aí que a gente precisa aprender a diferença e aceitar mesmo assim. Porque se a gente perde um familiar, acontece alguma coisa, se você tiver fé, sem nada duvidar, mesmo que a pessoa venha a falecer, você vai aceitar, porque aquela é a vontade de Deus. O importante é você não duvidar de que existe um Deus de milagre. Existe um Deus de milagre que conhece todas as coisas. Basta você confiar nele. Próxima aula, Éter de 1 a 5. Eu convido você a assistir a próxima aula na semana que vem aqui comigo. Clica aqui no link abaixo, deixe o seu testemunho sobre a sua experiência, o seu testemunho sobre o livro de Mórmon, né, sobre Jesus Cristo. Compartilhe aqui o seu testemunho para fortalecer outras pessoas. Muito obrigado a todos. Eu fico por aqui. Um forte abraço e até a semana que vem.